Hoje eu tenho uma palavra para o coração dos que estão aflitos, cansados e angustiados, muitas vezes sem entender o motivo por qual passa por tantas batalhas, por tantas guerras e tribulações e perseguições e não sabe o porquê. Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. O Senhor confirmou essa palavra, então tudo é para a glória do Senhor Jesus. Sou somente um instrumento dele aqui na terra. Amém? Muitas vezes nós passamos por lutas e perseguições, por provações, sem saber o porquê. E o pior de tudo é que muitas vezes nós somos julgados, condenados pelas pessoas pelo fato de estar passando por tribulações. Vem os julgamentos dizendo, está passando por essa luta porque está em pecado, ou fez algo de muito grave, ou está vivendo uma vida que não condiz com os ensinamentos de Deus, enfim. Muitos são levantados para te julgar, infelizmente. E isso é uma arma que o inimigo também usa com muita frequência, que é a calúnia, a difamação. E as pessoas te julgam sem saber, sem te conhecer, sem saber nada da sua vida, sem saber nada da sua história. E isto é bíblico. Eu vou trazer aqui uma passagem, mas são várias passagens que pessoas da Bíblia que vivenciaram isso no passado. E não é diferente de hoje, infelizmente. Pessoas que não fizeram nada para estar passando por tribulações, por provas, que tinham uma vida reta com o Senhor, que tinham uma vida séria com o Senhor e passou por grandes lutas e provações. Uma delas que eu quero enfatizar aqui é a de Jó. Eu sei que vocês já conhecem a história de Jó, mas eu quero voltar aqui no sentido da palavra, do contexto da palavra, é que Jó, ele passou por uma tribulação tão grande e ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que desviava do pecado, ele era um homem que, apesar da humanidade que existia dentro dele, né, assim como nós, porque nós somos pecadores, mas ele era um homem íntegro, reto e que se desviava do pecado. Está escrito na palavra. Então, por que Jó passou por toda aquela luta? E o pior é que foram levantados 3 amigos, supostos amigos de Jó. Em vez de apoiá-los, de ajudá-lo naquele momento, não. Os 3 amigos vieram ainda para piorar a situação de Jó, que é condenar, falar que ele estava em pecado, que ele tinha feito algo de muito grave para Deus, para ele estar passando por aquela luta. Não, Jó simplesmente não tinha nenhum motivo aparente para estar passando por aquela luta ou tribulação. Não, muito pelo contrário, pelo fato dele estar no caminho reto, pelo fato dele obedecer a palavra, obedecer ao Senhor e fazer o que é reto ao coração do Senhor, ao que aos olhos de Deus, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele se levantou com muita fúria e foi até o Senhor, está na palavra, e desafiou Deus. Disse, sabe o seu servo Jó? Ele só te respeita, ele só te serve porque você dá tudo para ele. Porque Jó, ele era um homem muito rico. Nos dias de hoje é um homem milionário. Jó, ele tinha muitas cabeças de gado, muitas fazendas, vamos colocar assim hoje, tá? Nas propriedades que Jó tinha muitos funcionários, ele era reto, inclusive, com os funcionários, era um homem bondoso, um homem honesto, e mesmo assim, Satanás, por ele ser dessa forma, Satanás desafiou Deus. Olha, ele só te serve porque você dá tudo a ele.
Então, mas só que Deus, que é onisciente, porque o inimigo, ele não é onisciente, somente Deus. Ele conhece o futuro, o passado, o presente e o futuro. Ele já sabia que Jó ia suportar aquela provação. Então, Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo de Jó, tirasse tudo dele. Somente uma coisa Deus não permitiu, não que tocasse na alma de Jó. Então, por isso que Jó, ele praticamente apodreceu-se em vida, a carne de Jó, mas a alma de Jó, Deus não permitiu. Então, Deus permitiu que Jó passasse por essa tribulação, por essa prova, sem perceber, mesmo sem ele fazer nada por isso. Então, por quê? Mas Deus honrou a fé de Jó. Vocês já conhecem aqui a história de Jó, o final da história de Jó. Deus retribuiu, restituiu 2 vezes mais. Imagina se ele já era um homem milionário, 2 vezes mais do que ele já tinha. Mas eu não estou falando aqui só de riquezas, não é isso. O intuito aqui da palavra é dizer que muitas vezes nós, eu ou você, passamos por provas, não porque você ou eu cometemos algum pecado, e mesmo assim nós somos julgados pelas pessoas para falar que você está passando por aquilo porque você não está reta aos olhos de Deus, não está seguindo os mandamentos do Senhor. E pelo fato de você não, vamos dizer assim, você está contra o sistema do mundo, já é um motivo muito grande para o inimigo se levantar contra a sua vida e usar pessoas que dão legalidade para isso. São pessoas, infelizmente, sim, invejosas, então tem muita inveja. A inveja destrói, corrói até os ossos do corpo. Pessoas invejosas, pessoas que manipulam o tempo inteiro a maldade. Elas são pessoas ruins, pessoas más, mas elas de uma índole má, mas elas dão essa legalidade para que o inimigo a use. Então, eu quero deixar essa palavra aqui para você. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Deus quer te usar, Deus quer você crescer, e isso incomoda o inferno, porque você vai crescer e infelizmente muitas pessoas não desejam bem para outra, não quer que as pessoas se levantam, não vai querer que você se levanta, não vai querer que você esteja de pé, até mesmo para fazer uma obra a qual você já foi chamado antes mesmo de nascer. Antes mesmo de nascer, você já foi chamado, você já foi escolhido, e muitas pessoas não respeitam isso, não aceitam isso. Por quê? Por inveja. Porque Deus te escolheu, porque Deus te chamou. E tem o inimigo, o maior inimigo, que é o inimigo das nossas almas. Ele sabendo, porque ele não é onisciente, mas ele tem uma noção do que Deus vai fazer na sua vida, que Deus vai te usar para alcançar muitas almas para Jesus. Então o inimigo vai se levantar sim com muita fúria, mas maior é aquele que está sobre a sua vida. Amém? Não desista, não desista do processo, não desista da caminhada, não desista de seguir o caminho que Deus escolheu para você. Receba essa palavra e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.